Hoje eu vou te contar como foi a minha qualificação no mestrado. Olá, sou Thiago Marconato e você está neste canal onde eu falo sobre piano no choro. Se você é novo por aqui, eu faço mestrado em música, pesquisando sobre piano no choro e recentemente eu passei pela qualificação. E é sobre esse processo que eu quero contar para vocês hoje. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira eu vou falar sobre os preparativos, o que eu precisei fazer antes de chegar ao dia da qualificação e depois como foi a qualificação em si. Qualificação é um momento que faz parte da vida de todo mundo que faz mestrado ou doutorado. É como se fosse uma pré-defesa antes da defesa final do trabalho, em que você vai mostrar para a banca, que é composta por alguns professores, o que você fez da pesquisa até então. No começo do penúltimo semestre do meu mestrado, meu orientador e eu, conversando, a gente achou que já estava na hora da gente marcar a minha qualificação. O meu trabalho já estava com todos os capítulos estruturados, bem desenvolvidos. Não estava assim inteiro, não tinha o trabalho inteiro, mas já estava com as coisas bem andadas. Você não necessariamente precisa ter o trabalho quase inteiro, nem nada disso para fazer a qualificação. Às vezes, com um capítulo pronto, já é possível fazer. Quando eu comecei a pensar na qualificação, eu comecei a arrumar o meu trabalho. Por mais que ele já tivesse com o texto bem andado, eu comecei a preparar as outras questões do trabalho de uma dissertação, como tinha que ser. Título, eu fui atrás de definir um título, introdução, capa, folha de rosto, essas coisas todas. De elementos que não são o texto mesmo da dissertação. Isso eu fui fazendo aos poucos até ter o texto pronto para mandar para a banca. Só que vamos voltar. A primeira coisa que eu precisei fazer quando caiu a ficha que, ok, estamos caminhando para a qualificação, foi definir os membros da banca. Quais professores eu ia convidar para compor a banca. No meu programa, são duas pessoas que compõem a banca. Uma pessoa de dentro do programa onde eu faço mestrado e uma pessoa que pode ser ou de fora ou de dentro mesmo. Não necessariamente precisa ser docente universitário, mas a pessoa precisa ter doutorado para compor a banca. Então aí sempre com o consenso do meu orientador, eu convidei um professor de dentro do programa e uma outra professora de uma outra universidade que tinha total domínio e bastante conhecimento sobre o tema da minha pesquisa. Que eu acho que é esse o critério principal para definir quem vai compor a sua banca. Quando você olha para a trajetória, quando você olha para as pesquisas dessa pessoa, ela pode contribuir bastante com o seu trabalho. Ela tem conhecimento, ela tem proximidade com o tema da sua pesquisa, ou pelo menos algum viés, alguma coisa mais específica que ela pode contribuir com o seu trabalho? No meu caso, eu ainda pensei em uma outra questão. As duas pessoas que foram convidadas têm formações, áreas de atuação, linhas de pesquisa diferentes. Então foi muito bacana porque as duas pessoas trouxeram visões diferentes, apontamentos diferentes para o meu trabalho. E aí depois eu, claro, vou fazer uma síntese de tudo isso, mas eu achei bem interessante esse duplo olhar dessas duas pessoas. E aí, definido quem ia compor, fiz o convite, eles ficaram muito felizes, aceitaram já de prontidão. E aí veio a parte que, pelo menos para mim, foi a mais difícil de todo o processo de qualificação. Agendar a data. Claro que isso foi uma questão que aconteceu comigo, talvez com você seja diferente. Talvez até mesmo seu orientador ou orientadora agende para você, enfim, cada caso é um caso. Mas para mim foi bem complicado conciliar a agenda dos membros da banca. Mas enfim, deu um trabalhinho, consegui, agendamos a qualificação. Eu agendei com um mês e meio, mais ou menos, de antecedência. Protocolei tudo, e aí quando eu já faço a inscrição para a qualificação, eu já tinha que mandar o texto pronto, eu não podia fazer alteração depois, então fiquei aí quase um mês e meio sem fazer alteração no texto nem nada. Aproveitei esse tempo para ler muita coisa que eu não tinha conseguido ler até então, pesquisar coisas novas, enfim. Faltando uma semana mais ou menos para minha qualificação, eu voltei a ler o trabalho. E aí é muito engraçado, porque quando você fica um tempo longe de um texto que você escreveu, quando você volta a ler, você tem um outro olhar. Você fica um pouco mais distante e isso às vezes é muito bom. Voltei a ler o texto e comecei a preparar a minha apresentação. Na minha qualificação, eu tive que fazer uma apresentação de 20 a 30 minutos abordando o trabalho. Quando, enfim, chegou o grande dia da qualificação, foi super tranquilo. Estamos em abril de 2021, no auge da pandemia do Covid-19, então foi tudo online. Meu orientador se encarregou de agendar, enviar link, tudo, então para mim foi bem tranquilo. Chegou a hora, os membros da banca, meu orientador e eu estávamos dentro da sala, tudo normal.
e aí começou a qualificação. Normalmente quem orienta o trabalho é quem dirige a reunião. Essa pessoa que vai chamar da vez para você apresentar o trabalho, para os membros da banca também fazerem as colocações, enfim. E aí também a qualificação em si foi super tranquila. Eu fiz a minha apresentação, depois os professores falaram, cada um de uma vez, eu pude responder cada um, comentar, falar o que eu concordo, colocar a minha visão, porque isso é importante, você tá fazendo esse trabalho mais do que ninguém, você conhece o que você fez, então é importante você dar a sua visão. Vieram vários questionamentos, perguntas mesmo sobre o que eu quis dizer com tal coisa, o que eu pretendo fazer até finalizar o trabalho, várias críticas, coisas que faltaram no meu trabalho, coisas que eu preciso inserir, que eu preciso discutir melhor, vários apontamentos de erros de digitação, ortografia, coisas assim. Coisas super úteis, coisas super importantes para eu desenvolver o trabalho até a defesa. Uma coisa que eu fiz e que foi muito bacana para mim, enquanto os professores iam falando, eu deixei uma aba do Word aberta, eles iam apontando as coisas e eu ia colocando em tópicos. Quando eu fui responder, eu tive que aguardar toda a fala de cada um dos professores para poder responder. Então aí eu fui respondendo e colocando o que eu achava a partir desses tópicos. Me ajudou a organizar o meu pensamento e a minha resposta. A reunião foi toda gravada, então eu tenho registro de tudo que eles falaram. Posso voltar quando eu quiser lá, assistir de novo, ouvir o que eles falaram e trazer depois para corrigir e melhorar o meu trabalho. Quando terminou a discussão toda, eu precisei sair da sala, que no caso foi no Google Meet, porque aí a banca e o meu orientador ficaram reunidos para discutir, dar o veredito final se eu estava aprovado na qualificação ou não. Alguns minutos depois, meu orientador me chamou no WhatsApp falando que eu podia voltar. Voltei e, enfim, falaram que eu estava aprovado e a sensação, quando terminou, é ótima, de você saber que apesar de você ter muita coisa para arrumar, muita coisa para melhorar, muita coisa para corrigir, você está no caminho certo. Foi essa a minha sensação, eu fiquei bem feliz e me senti bem animado para continuar pesquisando, estudando e rumo à defesa agora. Enfim, é isso. Me conta aqui nos comentários se você já passou por uma qualificação, vai passar, o que você está sentindo, se tem alguma dúvida. Se inscreva aqui no canal caso não for inscrito e também me siga no Instagram. O link está aqui na descrição. A gente se vê nas próximas. Até mais!